Chega ao fim do ano aqui no Brasil e a cena é sempre a mesma, né? As lojas lotadas de roupa branca, todo mundo naquela conversa sobre qual a cor certa para usar na virada, é uma cena que todo mundo conhece. Só que a questão por trás disso tudo, ela é bem mais profunda do que a gente imagina. E aí vem a pergunta que está na cabeça de muita gente. Essa coisa de escolher uma cor específica para o Réveillon é só uma tradição? Um jeito legal de comemorar? Ou será que a gente já está pisando no terreno da superstição? Pois é, esse cenário é muito interessante. O branco toma conta de tudo, das vitrines, dos manequins e na internet. A busca por cores da sorte simplesmente explode. Vira um verdadeiro fenômeno cultural que colore o final de ano do país inteiro com as mesmas cores e, claro, as mesmas esperanças. Bom, é exatamente aí que o dilema aparece. Onde é que a gente traça essa linha, sabe? Como é que a gente sabe se participar de um costume é só entrar na festa, uma coisa cultural mesmo, ou se ali já tem uma crença de que aquele ato tem algum poder? E olha, para quem tem uma fé, especialmente no contexto cristão que a fonte aqui analisa, essa questão fica ainda mais clara. A escolha da roupa é só uma questão de estética, de celebrar? Ou será que a gente está colocando naquela roupa um poder de mudar o destino, de influenciar o futuro? Aí a coisa muda de figura, né? E é agora que a história fica interessante, porque tem uma virada que pouca gente espera. Sabe, muitas dessas tradições que parecem tão antigas, tão nossas, elas têm origens que, olha, não são nada daquilo que a maioria das pessoas pensa. Vamos começar pelo principal exemplo, usar branco. Muita gente acha que é uma tradição cristã ou que acontece no mundo todo, mas não é. Na verdade, é um fenômeno com DNA 100% brasileiro. Olha só essa linha do tempo, que mostra direitinho como tudo aconteceu. Tudo começa lá nos anos 70 com os rituais na praia de religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, em homenagem a Iemanjá. Aí chegam os anos 80 e 90 e a mídia, principalmente as novelas, pega essa estética e populariza. O resultado? Um rito que era de uma religião específica vira um costume nacional que todo mundo adota. E essa mistura de origens não para só na roupa branca, não. Pensa só, pular 7 ondinhas também vem dessa homenagem a Iemanjá e comer lentilha para dar sorte. Essa veio com os imigrantes italianos porque o formato lembra moedas. O mais interessante é que para cada um desses costumes, a visão teológica que a fonte traz é a mesma. A segurança e a provisão não viriam desses rituais, mas de Deus. Essa conversa toda sobre onde a gente coloca a nossa confiança acaba levando a um conceito teológico muito importante, a idolatria. Mas calma, de um jeito que talvez a gente não perceba no nosso dia a dia. A fonte que a gente está analisando chama isso de idolatria disfarçada. Sabe o que é? É quando a nossa fé meio que muda de lugar. Em vez de confiar em Deus, o Criador de tudo, a gente passa a confiar em algo que foi criado. Pode ser um objeto, uma cor, um ritual, qualquer coisa, esperando que aquilo nos traga sorte ou proteção. E para contrastar com essa ideia de colocar poder nas coisas, a análise se apoia em passagens como essa aí de Filipenses. A mensagem é bem clara, né? A ideia é que o suprimento das nossas necessidades não depende da cor da roupa ou do que a gente come na virada, mas viria de uma fonte espiritual muito, mas muito maior. Ok, tudo bem. Mas e aquela superstição, que é talvez a mais famosa de todas? O medo de usar preto na virada. Aquela ideia de que a cor pode atrair energia ruim, luto, má sorte. Será que isso tem algum fundo de verdade? Então, segundo a fonte, a resposta é bem direta. Não. Isso é misticismo. A perspectiva aqui é que, para uma pessoa de fé em Cristo, cores são só cores, pigmentos. E ter medo de uma cor, na verdade, mostraria uma falta de entendimento sobre a liberdade espiritual que essa fé deveria trazer. E a base para essa liberdade, para não ter medo de superstição, estaria em passagens como essa, de Romanos, que fala justamente sobre não haver mais condenação para quem está em Cristo. Beleza. Então, como é que a gente separa uma coisa da outra na prática? Qual é o segredo para a gente conseguir diferenciar o que é só cultura do que já virou superstição na hora de tomar as nossas próprias decisões? A resposta, segundo a análise, está toda na motivação. Pensa assim, é cultura quando o que move a gente é a celebração, a alegria de estar junto, a estética, a gratidão. Agora, se o que está por trás é o medo ou aquela crença de que o que você está fazendo vai de alguma forma manipular sorte ou destino, aí já entra no campo da superstição. Ou seja, o ponto principal não é o ato em si,
Não é sobre vestir branco ou comer a lentilha. O verdadeiro perigo, segundo essa visão, está na intenção do coração. Está na raiz espiritual que está guiando aquela escolha. E essa reflexão toda acaba levando a gente para um lugar bem mais amplo. A gente sai da discussão sobre a roupa de uma noite e passa a pensar no que vai sustentar o ano inteiro. A pergunta fica bem maior, né? Porque, no final das contas, a conclusão é bem direta. A cor do tecido que a gente usa no dia 31 de dezembro não tem poder nenhum para mudar um único dia do ano que está chegando. A verdadeira transformação, de acordo com essa análise, viria de um lugar totalmente diferente. Não de rituais ou superstições, mas de um processo contínuo de renovar a mente e se alinhar com a palavra. E isso nos deixa com a pergunta final, que é, na verdade, o ponto central de toda essa reflexão. Para o ano que está começando, a pergunta é: qual vai ser o seu alicerce?